Você já sentiu que existe algo dentro de você, um espaço silencioso, profundo, que tenta falar, mas que quase nunca recebe atenção? Talvez tenha sentido isso ao acordar num dia estranho, quando a luz suave da manhã entra pela janela e, por alguns segundos, tudo ao seu redor parece suspenso. Ou talvez tenha acontecido numa noite silenciosa, quando o mundo finalmente se cala e você escuta a própria respiração, como se cada movimento do peito fosse um sussurro antigo chamando seu nome. Existe uma inquietação que ninguém vê. Uma dor discreta, escondida entre as camadas da rotina, que às vezes aparece como vazio, ou como um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque, apesar de todas as tempestades externas, apesar das dúvidas, dos medos, dos pensamentos que insistem em retornar, dentro de você existe algo que nunca foi tocado. Um território sagrado. Um espaço onde nenhuma ferida chega, onde nenhum ruído entra, onde a essência permanece intacta. Esse lugar é o templo interior. Um espaço de paz que sempre esteve aí, mas que só pode ser encontrado por quem decide olhar para dentro, com coragem, sinceridade e silêncio. Hoje, vamos caminhar juntos por esse templo sagrado. E para guiá-lo nessa jornada, vamos atravessar os 7 portais da consciência, 7 portas simbólicas que representam partes profundas da alma humana, a mente que ecoa, o coração que sente, as emoções que ondulam, a presença que transforma. Cada portal revela uma verdade. Cada verdade libera um peso. E cada liberação aproxima você da serenidade que procura. Então respire lentamente. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Porque a jornada começa agora. E ela acontece dentro de você. Se quiser, posso escrever a próxima parte. 2. História central, 800 palavras. É só dizer parte 2. O salão onde o silêncio respira. A névoa da madrugada ainda repousava sobre as montanhas quando o jovem discípulo chegou diante dos portões do templo. Ele carregava pouco, uma bolsa simples, roupas gastas, e um coração cheio de medos que nunca havia confessado a ninguém. Ao empurrar o grande portão de madeira, ele sentiu o ar mudar. Um silêncio diferente tomou o ambiente, não era vazio, era presença. O corredor que se estendia à sua frente era iluminado apenas por lamparinas presas às paredes antigas. A luz tremulante criava sombras que dançavam lentamente, como se o próprio templo respirasse. O piso de pedra fria tocou seus pés com firmeza, lembrando de que estava ali, naquele instante, completamente desperto. Enquanto caminhava, um aroma leve de incenso de sândalo se espalhava pelo ar, acolhendo e purificando cada pensamento perdido que surgia em sua mente. Mas mesmo assim, por dentro, ele tremia. O discípulo tentava esconder a sua tormenta interna, aquela mistura de medo, culpa e um silêncio pesado que carregava há anos. Silêncio esse que não nasceu do mundo, mas de dentro dele mesmo. Quando ele finalmente chegou ao fim do corredor, encontrou uma porta semi-aberta. Ao tocar a madeira antiga, ouviu uma voz profunda, calma e lenta. Entre. Eu estava esperando por você. No centro da sala, sentado diante de uma pequena lamparina, estava o mestre, um homem de cabelos prateados, olhar sereno e presença tão tranquila que parecia fazer o tempo diminuir. Ele levantou os olhos e observou o discípulo como se o entendesse desde o início da vida. Você veio com pressa da alma, disse o mestre. E quem carrega pressa assim, geralmente está fugindo de si mesmo. O discípulo abaixou a cabeça. Nada precisava ser explicado, o mestre já sabia. Ao lado da lamparina havia um pequeno sino e uma tigela com água tranquila, onde o brilho do fogo se refletia como um segundo mundo. O mestre levantou-se lentamente e fez um gesto para que o discípulo o seguisse. Eles caminharam por outro corredor, ainda mais estreito, onde o vento soprava de forma suave, como se guiado por mãos invisíveis. À esquerda, um jardim silencioso estendia-se sob o céu pálido da manhã. As folhas das árvores tremulavam com o vento leve, e gotas de orvalho brilhavam sobre a pedra molhada. O mundo fala, mas apenas quem se silencia consegue ouvir, disse o mestre enquanto caminhavam. O discípulo sentiu uma pressão no peito, como se algo dentro dele quisesse desabar. Mas essa sensação não veio sozinha,
ela veio acompanhada de uma vontade profunda de libertação. Finalmente, o mestre parou diante de uma porta antiga, quase escondida atrás de uma cortina de tecido azul. Havia nela um símbolo talhado na madeira, uma linha curva que se transformava em luz na ponta, como o movimento suave de um vento invisível. Esta é a porta da brisa clara, disse o mestre. Apenas aqueles que desejam realmente ver, atravessam este portal. O discípulo estendeu a mão. Seus dedos tremiam. Ao tocar a porta, sentiu como se uma energia fria subisse por seu braço. Não era medo, era verdade. A porta se abriu sem esforço. Lá dentro havia um salão amplo, escuro, silencioso. Mas não era um silêncio comum. Era vivo. Respirava. Era o salão onde o silêncio respira. No centro do salão, uma única chama permanecia acesa, oscilando tão lentamente que parecia acompanhar a respiração do espaço. O mestre entrou primeiro, com passos que quase não faziam som. Sente-se. Aqui, o que está dentro de você não poderá mais se esconder, disse ele. O discípulo sentou-se sobre o chão de pedra. Sua respiração ficou curta. Ele sentia que algo prestes a acontecer iria mudar tudo. O mestre se aproximou, ajoelhou-se diante dele e tocou levemente sua testa. A paz não chega quando vencemos o mundo, disse com voz suave. A paz chega quando paramos de fugir de nós mesmos. Essas palavras atravessaram o coração do discípulo como uma luz súbita. Ele fechou os olhos sem querer, e naquele instante, algo se abriu dentro dele. Memórias antigas, dores não ditas, medos escondidos, tudo começou a surgir, como vozes que finalmente encontraram espaço para serem ouvidas. Mas, junto delas, algo novo também apareceu, um silêncio profundo, acolhedor, quase familiar. Era como se o próprio salão sussurrasse: está tudo bem. Você pode sentir. Você pode soltar. Pela primeira vez em anos, o discípulo respirou profundamente sem dor. O ar entrava e saía como um vento leve, atravessando a escuridão que ele mesmo havia criado ao longo da vida. O mestre observava, em silêncio. Porque sabia, a transformação havia começado. Quando o discípulo abriu os olhos novamente, percebeu que a chama ao centro do salão parecia mais forte. Não porque ela mudou, mas porque ele mudou. Ali, naquele espaço sagrado, o jovem descobriu a primeira verdade do seu caminho: a cura começa quando paramos de fugir. E naquele instante, pela primeira vez, ele parou. Há dores dentro de nós que parecem gritar, mas na verdade, são apenas ecos. Ecos de memórias antigas. Ecos de culpas que não pertencem mais ao presente. Ecos de vozes internas criadas pelo medo, pela insegurança, pela comparação constante. O mestre explicou ao discípulo: o sofrimento não é você. É apenas o eco do que já passou. Pensamentos repetitivos, autocríticos, duros, eles parecem tão verdadeiros. Mas pensamentos não são a realidade. São apenas sons que sua mente aprendeu a repetir. O discípulo, sentado no salão onde o silêncio respira, percebeu algo: toda vez que tentava lutar contra seus pensamentos, eles ficavam mais fortes. Mas quando apenas observava, eles se enfraqueciam. Porque nós não somos a voz da mente. Somos o espaço que escuta. Esse portal ensina a separação essencial. O que você pensa não é quem você é. Aplicação prática. Quando surgir um pensamento doloroso, não lute. Observe como se fosse uma nuvem passando. Diga internamente: isso é só um eco, não é minha verdade. Respire fundo e volte para o corpo, mãos, pés, postura. Deixe o eco se dissolver naturalmente. Ao atravessar esse portal, o discípulo encontrou a primeira liberdade, a liberdade de não acreditar em tudo que sua mente diz. 3.2 Segundo portal, a sala das respirações lentas, 300 palavras. O mestre levou o discípulo a uma sala iluminada apenas pela luz suave que entrava por pequenas frestas. Lá dentro, o ar parecia mais leve, mais vivo. Aqui, a respiração é a mestra. Disse o mestre. O discípulo sentou-se e tentou respirar, mas sua mente estava inquieta. Então o mestre colocou a mão sobre seu ombro e falou:
Quando a respiração desacelera, o mundo interno também desacelera. A respiração consciente é uma ponte entre corpo e alma. Quando respiramos devagar, o coração entende que não precisa lutar. A mente aprende a ouvir. O corpo ensina a mente a voltar para o presente. A pausa é cura. Quando você respira profundamente, o medo perde força. O corpo relaxa. O pensamento desacelera. A clareza aparece. Aplicação prática. Inspire por 4 segundos. Segure por 2 segundos. Expire lentamente por 6 segundos. Repita 7 vezes. Esse ciclo simples muda o estado emocional em minutos. O discípulo percebeu que a respiração era como um fio invisível. Quando ele o seguia, encontrava paz. Ao dominar esse portal, ele entendeu que muitas dores não precisam de respostas, apenas de ar. 3.3 Terceiro portal, o pátio das 1000 janelas, 300 palavras. O mestre levou o discípulo para um pátio aberto, rodeado por paredes cheias de pequenas janelas. Cada janela mostrava a mesma paisagem, mas sob um ângulo diferente. Assim é a vida, disse o mestre. Há 1000 maneiras de ver a mesma situação. O discípulo percebeu que sempre olhou o mundo por uma única janela, a da dor e do medo. Mas quando caminhou pelo pátio e olhou através de outras janelas, tudo mudou. Um mesmo evento pode ser sofrimento, lição, libertação, recomeço. Depende da janela. O mestre continuou. Cada pessoa vive a própria dor. E cada dor cria uma janela. Esse portal ensina empatia. Ensina a soltar o controle. Ensina a ver que nada é definitivo, tudo muda, tudo se transforma. Aplicação prática. Quando estiver sofrendo, pergunte: qual outra janela posso olhar? Busque um novo ângulo, fé, aprendizado, oportunidade. Não conclua nada no meio da tempestade. Ao atravessar esse portal, o discípulo sentiu leveza. Ele entendeu que ele não estava preso, estava apenas olhando pela janela errada. 3.4 Quarto portal, o vaso da água serena, 300 palavras. No centro de uma sala havia um vaso transparente cheio de água. O mestre aproximou-se e agitou a água com a mão. A água ficou turva. Depois, sem tocá-la mais, ele apenas esperou. A água clareou sozinha. Assim são nossas emoções, disse o mestre. Se você agita, turva. Se você permite, clareia. O discípulo percebeu que sempre tentava lutar contra suas emoções, medo, tristeza, vergonha, mágoa. E quanto mais lutava, mais elas cresciam. O vaso ensinou silenciosamente que emoções não precisam de guerra, precisam de espaço. A água clara não é conquistada pela força, é conquistada pela paciência. Aplicação prática. Quando sentir emoção forte, feche os olhos. Coloque a mão no peito. Diga: eu permito. Apenas sinta, sem tentar mudar. Esse gesto simples devolve equilíbrio ao coração. Ao atravessar esse portal, o discípulo entendeu que emoções não são inimigas. São mensageiras pedindo para serem vistas. 3.5 Quinto portal, a ponte da luz suave, 300 palavras. O mestre levou o discípulo até uma ponte iluminada por uma luz dourada suave, que parecia vir de lugar nenhum. A ponte era estreita, mas firme. Aqui, disse o mestre, caminhamos entre dois mundos, razão e coração. A maioria das pessoas vive em extremos. Muita emoção, pouca clareza. Muita razão, pouca sensibilidade. Mas a verdadeira sabedoria nasce quando esses dois mundos se encontram. A luz suave representava isso, firmeza sem dureza, sensibilidade sem fragilidade. O discípulo percebeu que muitas de suas decisões eram guiadas apenas pelo medo ou apenas pelo impulso. E isso o afastou de si mesmo. Esse portal ensina equilíbrio. Pensar sem se perder. Sentir sem se afogar. Agir sem se machucar. Aplicação prática. Antes de qualquer decisão importante, pergunte: meu coração está em paz?
Minha mente está clara. Se as duas respostas forem sim, então é o caminho certo. Ao cruzar a ponte, o discípulo sentiu que internamente algo se alinhava. Como se, pela primeira vez, ele caminhasse inteiro. 3.6 Sexto portal, o jardim das folhas que caem, 300 palavras. O mestre levou o discípulo a um jardim onde centenas de folhas caiam lentamente das árvores. Era como se o tempo estivesse em câmera lenta. Nenhuma folha cai antes do momento certo. Esse portal fala sobre desapego. Sobre permitir que ciclos terminem. Sobre soltar o que dói, o que pesa, o que já não faz parte. O discípulo olhou para as folhas e lembrou. Pessoas que já não estavam na vida dele. Memórias que ainda machucavam. Culpas que carregava sem necessidade. O mestre disse. Segurar dói mais do que soltar. A vida é feita de ciclos. Mas nós insistimos em manter o que já completou sua função. Aplicação prática. Escreva o nome do que pesa. Diga, sou grato, mas eu te solto. Respire e imagine a folha caindo. Ao atravessar esse portal, o discípulo sentiu um alívio profundo. Como se parte do peso que carregava finalmente tivesse encontrado o chão. 3.7 Sétima chave, a lâmpada do agora, 400 palavras. O último portal era o mais simples e o mais poderoso. No centro de uma sala escura, havia apenas uma lâmpada pequena, iluminando um círculo limitado ao redor dela. Este é o agora. Disse o mestre. O único lugar onde a vida realmente acontece. O passado é memória. O futuro é imaginação. Mas o agora é presença. O discípulo percebeu que a maior parte de sua dor vinha de lembrar do que o machucou. Temer o que ainda nem aconteceu. Carregar histórias que não existem mais. A lâmpada ensinou algo profundo. Se você ilumina o agora, o resto se dissolve. O mestre continuou. Cada respiração que você vive conscientemente é um portal para a paz. Aplicação prática. Observe sua respiração por 10 segundos. Sinta seus pés no chão. Escute os sons ao redor. Traga sua mente de volta, gentilmente. E diga: agora é suficiente. Quando o discípulo compreendeu esse portal, tudo fez sentido. O eco do sofrimento diminuiu. A respiração ficou profunda. As janelas da mente se abriram. As emoções clarearam. O equilíbrio surgiu. O desapego aconteceu. E o presente brilhou. Ele finalmente entendeu. A paz nunca esteve distante. Ela sempre esteve esperando, no agora. Aqui está a estrutura completa e organizada para a sua parte 4, já revisada, coesa e no mesmo estilo espiritual cinematográfico que você está utilizando. 4. Aplicando na vida real, 350 palavras. Função: transformar ensinamentos místicos em práticas reais, simples e profundas. Elementos obrigatórios. 4.1 Respiração de 10 segundos, reajustar o agora. Técnica curta que acalma o sistema nervoso. Inspire por 4, segure por 2, solte por 4. Explicar como isso reinicia o estado mental. Benefício: clareza instantânea. 4.2 Observação dos pensamentos, a mente como o céu. Ensinar a ver pensamentos como nuvens passando. Nada para lutar, nada para negar. Criar distância saudável entre eu e minha mente. Reduz ansiedade e reatividade. 4.3 Gratidão silenciosa, a chave invisível. Pequeno ritual diário. Ao acordar, agradecer por uma coisa. Antes de dormir, agradecer por outra. Explicar como isso muda a vibração emocional. Gratidão como ferramenta de realinhamento interno. 4.4 Pausas conscientes, o anti-caos. Introduzir micropausas de 5 segundos durante o dia. Antes de reagir, antes de falar, antes de decidir. A pausa é onde a sabedoria entra. Cria presença, reduz impulsividade. 4.5 Criando seu próprio templo interior em casa. Não precisa ser religioso, é simbólico.
Espaço pequeno, uma vela, uma planta, um aroma. Explicar que o ambiente influencia o estado interno. Incentivar a prática diária de 2-5 minutos ali. 4.6 Transformando pequenos momentos em rituais de paz. Tomar chá devagar igual meditação. Caminhar sentindo cada passo. Banho como ritual de limpeza emocional. Olhar o céu por 30 segundos. Ensinar que espiritualidade está nas pequenas ações. Função. Encerrar com força emocional, leveza espiritual e convite consciente. Elementos obrigatórios. 5.1 Mensagem final. A paz que você procura. Frase âncora. A paz que você procura sempre viveu dentro de você. Expansão poética. A paz não é encontrada fora. Ela é lembrada por dentro. Ela nasce quando você se escuta. 5.2 Convite à introspecção. Incentivar o espectador a fechar os olhos por alguns segundos. Sinta seu próprio silêncio. Observe a luz que existe dentro de você. Chamar o público para continuar o caminho de autoconhecimento. 5.3 Encerramento meditativo. Tom suave, respiração lenta. Sensação de serenidade, como uma vela se apagando devagar. 5.4 Chamada para ação. Frase final. Inscreva-se e caminhe conosco pelos caminhos da consciência. Toque gentil, sem pressão. Final harmonioso e espiritual.